Solta o hino do Galo. Matheus Oliveira tá chegando por aqui com as quentes do Atlético nesta quarta-feira. Tudo certo, Matheus? Pois é, Rafa, tudo certo comigo. Espero que contigo e com os nossos ouvintes também esteja tudo 100%. Terceiro dia de pré-temporada no Atlético, dia de mais treinos físicos, mais avaliações e um dia marcado especialmente pela entrevista do técnico Luiz Felipe Scolari, que falou pela primeira vez nesta temporada. Então, sem perder tempo, já vamos ouvir o Filipão. Começa falando sobre a posição em que ele considera que o Atlético mais precisa de reforços nesse início de temporada. Eu não tenho uma posição definida quanto a posições carentes. Eu tenho um grupo muito bom. Eu tenho a expectativa de que esse grupo vá render o mesmo que rendeu ano passado, até mais, porque hoje nós estamos entrosados e o mercado vai oferecer, quem sabe, algo nesse início de temporada, e nós vamos trabalhar com a possibilidade também de que o mercado queira nos tirar 1 ou 2, 3 jogadores. Nós vamos aí saber em que posições precisamos de mais jogadores ou não precisamos de nenhum. Por enquanto eu estou bastante satisfeito com o nosso grupo. E o Filipão também fala sobre a possibilidade de usar time misto no Campeonato Mineiro, que é uma coisa que muitos técnicos costumam fazer, né? Aproveitam o estadual para conhecer melhor o elenco, colocam muitos reservas, jogadores das categorias de base, especialmente em jogos fora de casa, onde a situação do gramado não é a ideal. Será que o Filipão vai colocar time misto no estadual? Não, eu não tenho essa ideia de poupar A ou B, ou de que gramado não seja bom, ou que a gente vá experimentar A ou B também. Não, eu vou colocar a equipe que seja a equipe ideal, no momento ideal, dependendo das condições dos atletas, das condições que a parte fisiológica me apresente, e nós vamos jogar sempre com o que temos de melhor e sempre com aquela disponibilidade que nós vamos examinar de acordo com o momento. Luiz Felipe Scolari, são as primeiras sonoras que a gente ouve aqui do Filipão em O Tempo Esportes. Vai ter mais, mas eu já quero separar essas duas para a gente fazer uma análise inicial, por isso já dou meu boa tarde pro Breno Galante. Ô Breno, o Filipão destacando, promete colocar o time que tiver de melhor. Se tiver todo mundo à disposição fisicamente, vai com o time titular em todos os jogos do Campeonato Mineiro. E uma frase que me deixou, que me saltou aos ouvidos, né? Não aos olhos, enquanto eu ouvia o Filipão, de que hoje ele tem um elenco que o deixa satisfeito e falou que vai brigar por todas as competições de cabo a rabo. Boa tarde, Breno. Boa tarde, Matheus, Rafa, Dimara, Lélio, a turma de casa aí. Bom, dava para esperar algo diferente do Filipão, né? O Filipão, mais uma vez, né, sempre enaltecendo o seu elenco, não fez diferente na temporada passada. A gente sabe que o Filipão ainda espera pelo menos a chegada de pelo menos um atacante, né? Mas ele não vai expor isso em público, não vai fazer com que falar algum tipo de posição para criar alguma situação que possa atrapalhar uma futura negociação. Vai enaltecer o seu elenco como sempre, isso é um papel do Filipão, ele sempre blinda o seu elenco, isso é uma característica, né, do Filipão, da família Scolari. Agora, essa questão do Campeonato Mineiro, ele fala aí da questão física. Vai influenciar muito como os jogadores voltaram nessa pré-temporada, né? Eles têm 16 dias aí para poder entrar em forma. Se o time todo estiver bem condicionado, eu até acredito que ele vai com força máxima, porque é o maior objetivo do Atlético nesses 2 primeiros meses do ano, é conquistar aí o pentacampeonato. Lembrando que o Atlético faz apenas 3 jogos fora, né? Em Patrocínio, em São João del Rei. Lá eu estive ano passado e o gramado é um gramado tranquilo, não dá nenhum tipo de problema, e possivelmente contra o Itabirito em Brasília. Então essa questão de gramado, eu acho que não vai influenciar no aspecto de se poupar um jogador ou não por conta do gramado. O Filipão tocou nesse assunto aí, ele fala do gramado, né? Então eu acho que o Atlético deve sim ir com força máxima, e eu acho até o ideal. A única coisa que eu posso dizer assim da coletiva que me causou um certo incômodo é perceber como o Filipão fica incomodado quando a gente fala da base do Atlético. Vamos falar disso. Eu perguntei para ele sobre a utilização.
Ah, vai? Vamos. Então daqui a pouco a gente fala sobre É isso. a sua pergunta, justamente, viu, garoto? A sua pergunta, justamente. Bom, ô Matheus, quer abrir para os nossos comentaristas falarem aí sobre essas primeiras falas do Filipão? O Filipão é aquele estilo que a gente já conhece, né, Dimara? A coletiva começou, já deu boa tarde, agradeceu a Giovana Oliveira pelos votos de Feliz Ano Novo, mas depois foi assim, né? Corte rápido, Tramontina, sem fazer merchan, mas já fazendo. Não tem muito coré-coré com ele, não, Di. E nem ele gosta de quem faz isso, né? Acho que isso é muito claro pra todo mundo. É como o Lélio gosta de dizer assim, né? Que ele gosta dessa repercussão que dá, né? A coisa, a briguinha ou não sei o quê. São os estilos de treinadores que vão se acabando por aí, né? Do estilo escolar de ser, já foi do Luxemburgo, enfim. Mas eu gosto muito da forma como ele fala, ele se posiciona, né, de uma forma muito verdadeira, muito coerente. Olha, com ele, se você perguntar, você vai ter resposta. E acho que isso é fundamental quando você tem um treinador numa equipe de ponta, como é o caso do Luiz Felipe Scolari e Atlético. E eu fico muito feliz que tenha dado certo, né, porque muita gente olhou, a gente falou pouco sobre isso na reta final do Brasileiro do ano passado, mas muita gente olhou pro Luiz Felipe e a vinda dele pro Atlético meio de lado, né, meio achando que era mais um fim de história do que um começo, e ele está mostrando que não foi um recomeço, né? É uma continuidade com essa empolgação toda aí de falar que ele quer mesmo, são as 4 competições que ele vai disputar. E quando ele fala isso, gente, ele fala isso pro elenco, tá? E aí já coloca os caras num compromisso muito maior. E um outro assunto abordado na coletiva do Felipão não poderia ser diferente, né? Gustavo Scarpa. O Felipão foi questionado como é que ele vai usar o reforço do Galo no time. Será que vai jogar de ponta, vai jogar de meio? Vamos ouvir o que o Felipão falou. Bem, eu pretendo usar o Scarpa na posição que ele sempre jogou ou em posições que ele sempre jogou, porque ele não joga apenas numa posição e sim em várias posições. Ele é um jogador bastante eclético. E dependendo das situações de jogo que nós tivermos pela frente, dependendo da possibilidade de contarmos com ele desde o início, nós vamos tentar encaixá-lo na equipe, mas ele tem que ser superior àqueles jogadores que estão aqui, já estão disputando posição. Ele tem que mostrar, nós sabemos, conhecemos, mas ele tem que mostrar aos seus amigos aqui de competição que ele pode ser superior em determinada posição ou em outra posição. Eu já o conheço, mas ele também tem que conhecer o seu grupo, conhecer a forma de jogar do Atlético e ver se encaixa perfeitamente. Tá aí o Filipão falando sobre o Scarpa, e o Filipão é daqueles técnicos que não costumam abrir muito o jogo nas coletivas quando o assunto é tática, né? Ele talvez fica receoso de o adversário estar acompanhando a coletiva, e certamente os técnicos oponentes, os auxiliares, ficam de olho nas declarações para, claro, pegar algum detalhe do time para armar a equipe conforme o técnico está planejando, o técnico rival. Então o Filipão não respondeu concretamente como é que ele vai utilizar o Scarpa. Falou, vou usar do jeito que ele já jogava antes. Tá certo. Mas vamos ouvir Mas ô Matheus, me perdoe, mas todo mundo já sabe como que o Scarpa joga, né? Como ele mesmo disse, no meio de campo ele joga em todas. Ele só não faz o primeiro volante, que ele não tem, né? Esse poder todo de marcação. Mas ele pode ser um segundo volante. Eu me lembro que na expulsão do Danilo no jogo pela Libertadores aí em São Paulo, quem vai ser o segundo volante é ele. Ele inclusive acaba sendo expulso também. Né? Não sabe marcar ali. No primeiro tempo. Mas ele pode jogar aberto, pode jogar centralizado. E eu tô gostando de ver a cara fechada do Filipão. Esse é o Filipão que a gente gosta. Só falta o bigode, hein, Filipão? Mas a questão é justamente essa. Ele pode jogar em todas, mas em qual que vai ser a prioridade? Ué, mas aí você vai entregar o ouro ao bandido? É exatamente isso que eu estou dizendo. Pois é, ué. O Filipão não é daqueles que dão detalhes táticos das suas equipes nas entrevistas. Ele foi questionado também a respeito do uso. Oi. Alguém chamou? Não, é só para poder também, só para poder salientar também que o Filipão não coloca o Scarpa de cara como titular, né?
Isso aí pra mim também é claro que o Scarpa vai ser titular, mas ele fala, né? Ele tem que apresentar algo mais do que os jogadores daqui. Isso é pra não desmotivar a briga também pelo meio de campo, né? Isso aí eu acho que a Admara conhece o Filipão mais do que ninguém aqui, né? É mais uma estratégia aí de não desmotivar os outros pela briga da posição. Mas o Scarpa eu acho que ninguém aqui duvida que ele chega pra ser titular. Claro. Apesar das palavras do Filipão não serem claras dessa maneira, né? Todo mundo sabe, né, gente? Mas aí... Trouxe o carro a ser banco, não conversou vai, com né? ele e tudo mais, não é isso, e até pela qualidade dele, ele mesmo, o Luiz Felipe falou, mas é uma questão de mérito também, ele vai ter que recuperar a parte física, né, ele vai disputar com os companheiros dele, ele até se refere, né, aos amigos dele de time, então na verdade, gente, ele tá trazendo o Scarpa para um grupo, então ele traz dentro de uma lógica na cabeça dele, né, de fazer com que todo mundo abrace o Scarpa, mas os jogadores sabem, né, não precisa nem falar, né, Matheus? O Filipão evidentemente fazendo aí um aceno aos concorrentes do Scarpa, né? Claro. Para manter a questão da hierarquia, do respeito aos concorrentes dele. E ele falou também sobre categoria de base, até a pergunta do Breno Galante, né? Questionando se o Filipão pretende usar mais os garotos que subiram da base e já está no profissional nesse campeonato mineiro. Posso dar oportunidade no momento exato, mas eu não vou utilizar apenas por utilizar os meninos da base. Eu vou colocar a equipe, como tu falaste muito bem, nós temos um objetivo, que o objetivo principal é que o Galo seja pentacampeão. Então nós temos que respeitar os adversários, nós devemos saber como os adversários vão se comportar, porque é um estudo que a gente vai fazer, mas nós não devemos pensar em que as coisas serão fáceis tanto assim como a gente imagina, como alguns imaginam. Então nós vamos colocar à medida que tivermos oportunidade e que o jogo nos ofereça condição para isso. Mas, em princípio, quem estiver em situação melhor fisicamente, tecnicamente, é o que vai jogar. Daqui a pouco, tem mais notícias do esporte. Ô, gente, eu chegando a uma conclusão aqui, Lélio, Gustavo, Dimar Oliveira, Breno e Matheus. O Breno falou que o Filipão fica insatisfeito quando a gente pergunta sobre a base do Galo pra ele. Sabe qual que é a minha conclusão depois de 2, 3 respostas parecidas? Que ele não tem a menor confiança na base do Atlético. Numa boa, porque ele dá de ombro toda hora, Lélio, Gustavo. Toda hora ele dá de ombro, pô. Mas aí a gente pega os resultados do ano passado e chega a qual conclusão, Rafa? Que foi mal a base do Atlético. Tem algum gênio assim lá? Eu tô esperando. Acho que se tiver um gênio, ele vai lá e busca. Por exemplo, se você falar, o Filipão não gosta de jogador jovem. Bom, em 1996, ele foi lá em Curitiba e pagou $2 milhões pelo Alex, que tinha 18 anos. Exatamente. Então não dá pra generalizar, porque a gente já viu que tem outros casos. O Rubens. O Rubens tá jogando. Ele, ué. O Rubens tem sido muito efetivo com ele. Mas já tava no time principal há um tempo, né? Sim, mas... Eu tô falando dos que estão na base hoje, de puxar pra dar chance. Entendeu? Bom, tá lá o Alisson Santana, que veio meio que por uma necessidade, assim como o volante é Paulo Vitor o nome dele? Paulo Vitor. Tá o Isaac também fazendo parte do elenco profissional. De repente ele ainda não enxergou que um jogador da base esteja apto a fazer a transição para o profissional. Eu acho que o Filipão não tem esse preconceito e a história dele, acho que no futebol mostra isso. Ele nunca foi contra jogador de base, não. Pelo contrário, se o camarada for bom, ele coloca pra jogar. Justamente. Ele é a favor do bom. Isso é bom. Gente, aqui, o Filipão, hoje a gente falou no Barba, Rafa, o Kaká era reserva do São Paulo na Copa São Paulo de Futebol Júnior. No meio do ano ele tava na Copa do Mundo, foi campeão do mundo. Até muito tímido, o pessoal contava que não é que o Filipão ajudou ele muito, que ele não conhecia direito as pessoas, ele era muito novo, pra quem levou foi ele. Quantos anos o Cristiano Ronaldo tinha o dia que ele levou ele pra seleção? 18. Pois é. 17 e não gosta da base? Pois ué. Não é isso, tem que ter qualidade. Ele gosta de quem é bom. Ele não olha se é base, se é profissional, se é. Ele falou, ele foi muito claro. No final do ano passado também ele falou: olha, gente, não é isso. Tem que ser bom.
Eu não vou colocar o menino aqui só pra falar, eu tô usando gente da base. Não vai fazer isso. Ele Agora, não é o cara que precisa jogar pra torcida. Uma coisa é certa, quanto mais investimento tem um time, quanto mais rico ele é, menos chances pros garotos da base. Porque quer montar, do nível, sim. né? Porque quer montar time caro com os jogadores mais experientes, jogadores já rodados, e aí o rapaz da base fica sobrando. Eu discordo de você, viu, Matheus? E quem tem dado esse exemplo aí, e até com perfeição, é o Flamengo. O Flamengo tá revelando jogador todo ano, mesmo com um time quase que bilionário dele aí, tem revelado jogadores, Revelou aí o João Gomes, foi lá pra Inglaterra, não foi? Revelou esse lateral direito que é bom jogador, que é esse Wesley. Ele nos últimos anos tem revelado mesmo com muito investimento no time. Por que o Savinho não jogou no Galo? Ué, mas ele jogou. Pouquíssimo. Jogou pouco, mas jogou. Mas pouco, porque não tinha espaço, porque tinha jogadores de maior porte, digamos assim, mais renomados. Ou então porque ele no momento ele não era, porque não era melhor que nenhum deles. Por quê? Porque eles eram melhores, porque o time tem mais Pronto. dinheiro. Então, é isso que eu tô falando. Pois é, mas os que vêm da base do Flamengo, eles são tão bons que eles jogam com os caras. Não, certamente. Então é qualidade. E a gente fica aqui forçando uma barra que, sabe, eu acho que não tem muita explicação. O Izep, o cara fez um gol do meio de campo. O gol que o Pelé não fez. Mas e aí? Ele joga igual o Pelé? Não, ele tá na reserva na Copa São Paulo, não tá? Tá, começou a Copa São Paulo como reserva. Então assim, eu sempre acho que eu acho injusto o aproveitamento da base quando o time tá caindo, quando o time não tem alternativa nenhuma. Eu acho que não é a hora de lançar. Agora, quando você tem um time de valores, esse time de valores, ele puxa naturalmente um jogador, quando o jogador é bom. Né? Agora, não adianta a gente forçar um amadurecimento, não adianta a gente forçar uma situação nesse momento de transição que é muito difícil. E você pega vários exemplos das equipes formadas pelo Luiz Felipe Scolari ou por outros treinadores com mais nome, que naturalmente eles atraem esses medalhões de forma maior, a base sempre foi aproveitada, ou você pega os jogadores que eles revelaram, são pontuais, né? Não é meia dúzia, não é, mas entendeu? Ele faz com que esse grupo acabe revelando e carregando esses jogadores. E também, gente, quando você começa a pensar em Libertadores, Brasileiro, não sei o que, como você vai com um time de menino, não tem como. Então tem que ser aos poucos mesmo. São várias competições para que ele possa colocar esses jogadores. E o torcedor tem paciência para o técnico apostar no jogador da categoria de base, enquanto tem Gustavo Scarpa, o Hulk, lógico que não, o Paulinho, onde é que vai sobrar espaço para esse garoto, a não ser que ele seja excepcional. Exatamente. E aí vem uma pressão para cima do técnico, natural de que o técnico, como o Filipão, com o elenco que tem o Filipão, conquiste tudo que ele tem pela frente, e aí o técnico não vai optar nunca por um jogador da base. A entrada da base é muito difícil, né? Tanto é difícil que na Europa eles têm o A e o B, né? E por que eles têm o A e B com o mesmo nome? Exatamente para aproveitamento dos meninos formadores. De aspirantes, né? Exatamente, que a gente não tem aqui, mas que poderia ser uma saída seria boa, né? esse sub-23 aí, que o Bahia já usou para disputar campeonato baiano, Vitória também, o Atlético Paranaense até disputou um tempo, né? O campeonato paranaense aí, com elenco vezes. Acho que B. ano passado ainda, né? O Atlético com Paranaense. O próprio Luiz Felipe Scolari, né? Como coordenador e como técnico. O Atlético Paranaense vai com o time, a galera, a molecada aí, né? Não vai com o time principal. Enfim, nuances aí da base do Atlético, Matheus. O Breno Galante queria ouvir a opinião dele, né? Ele fez a pergunta. Base, e aí, Breno? Olha só, gente, eu fico incomodado do Filipão ficar incomodado quando se questiona a base do Atlético. Primeiro, porque o Filipão, ele tem que entender que a torcida do Atlético, existe uma cobrança muito grande de se revelar jogadores na base do Atlético. Quando vê aí fora vários jogadores dos outros times sendo revelados, sendo vendidos por vários valores altos, existe essa expectativa da torcida do Atlético. O Izep, que o Lélio citou há pouco, ele fez vários gols aí e criou uma expectativa muito grande nele. O Filipão que fez ano passado. E aí eu acho que o Filipão tá certo. Ele falou, olha, ele tem que passar pelo sub-20 primeiro, ele tem que se preparar para chegar no profissional. O Filipão ali, ele estanquiu aquela situação de você criar uma expectativa. Quando a gente questiona o Filipão, se os jogadores da base vão ser utilizados no Mineiro, é porque o Galo Business Day, que
todo mundo se lembra, o Atlético falou, 33% do nosso elenco será formado por jogadores da base. Se são formados por jogadores da base, qual é o primeiro momento que você imagina que o jogador entre? Não vai ser numa Copa do Brasil, num Campeonato Brasileiro, vai ser no Mineiro. Ninguém tá pedindo pro Filipão colocar o time titular feito por gente da base. Tem 5 jogadores lá que estão lá a temporada toda. O Rômulo, o Paulo Vitor, o Cadu, o Isaac e o Alisson. E nós vimos muito pouco desses jogadores nesse 1 ano que eles ficaram a temporada toda sendo relacionados para os jogos. E pouco entraram. O Alisson se jogou 15 minutos no máximo um jogo. Foi muito. Então a questão é, e o Mineiro? Ele vai ser utilizado para laboratório? Não. Acho que o Filipão, na hora ele fica meio impaciente, mas é um entendimento que o torcedor quer, porque se eles não forem utilizados agora, vão ser quando? Ah, mas eles podem não ter a capacidade, como vocês levantaram aí. Gente, o Luxemburgo falava isso, né? Jogador ruim, se estiver no elenco, uma hora vai jogar. Então, se não tem capacidade, não sobe com o garoto. Segura ele ainda no sub-20. Porque a torcida imagina que se eles estão lá relacionados com o profissional há 1 ano, é porque eles têm capacidade de jogar lá. E aí qual seria a utilização? No Mineiro. Então eu acho que é só isso. Se o Filipão ainda acha que não estão preparados, eu acho que ele poderia chegar na coletiva e falar, olha gente, não me perguntem mais sobre isso porque a gente está preparando eles ainda. Ainda estão cru e tal. Porque se eles estão lá e vão para os jogos, amigo, a gente fica esperando ser utilizado, Rafa. Mas ele falou isso, Breno. O Filipão falou isso. Ele falou 10 isso. vezes ano passado. Mas ele disse o seguinte, ele fica imaginando que nós estamos pressionando ele a colocar. Não, fica. Tanto que ele responde, olha, eu vou colocar se der, não vai ser um ou outro e tal, mas se eu tiver a necessidade. Mas só que, gente, quando que vai ter necessidade? Eu acho que a necessidade é no Campeonato Mineiro. Não é você esperar o Arana ter um problema e você vai lançar o lateral esquerdo. Eu acho que agora é o momento de você experimentar, mesmo sem a necessidade de não ter um titular, entendeu? Eu acho que é agora que é o momento. Ou vai esperar o Igor Rabelo e um outro zagueiro ter problema para lançar o Rômulo. Aonde? No Campeonato Brasileiro? Aí será que ele vai optar por isso? Será que lá na hora ele não vai pensar em, de repente, pegar um volante com experiência e colocar como zagueiro porque ele não vai confiar no garoto que nunca jogou? É isso que eu fico questionando, mas, entendeu, Dimar? Breno, porque da maneira com que ele falou, eu não confiei muito que ele vai lançar esses jogadores. Deixa eu te contar uma coisa. Quem foi que falou que o Felipe não tá olhando a base? Muitas das coisas Ninguém falou isso. Então... Isso que eu tô dizendo. Quem disse que ele não tá olhando na base? Você sabe como é que ele descobriu o Cristiano Ronaldo? Não foi ele, foi o Murtosa. Murtosa, assistindo treinos da base da seleção portuguesa, ele pediu pro Felipe para mostrar para ele um jogador que era o Cristiano Ronaldo. E o Felipe falou, até brincou, falou assim, Dimara, o mérito é todo dele, porque ele fez força para que eu fosse lá observar. O Luiz Felipe Scolari não trabalha sozinho, a equipe dele trabalha toda observando a base, todos os jogadores. É óbvio que, e no caso de treinadores como ele, como o próprio Vanderlei Luxemburgo, eles têm quase como uma obrigação, no conceito deles profissionais, de deixarem um legado para o time. Né? O legado, claro, ele tá obviamente ligado aos títulos, mas também à revelação de jogadores. Então, assim, muitas das coisas que ele fala, não quer dizer que ele não esteja observando. Ele estava em vários treinamentos da base, treinamentos do feminino. Várias vezes o Atlético mostrou ele o ano passado observando. E claro que ele tem um departamento inteiro que faz essa análise para ele. Então, você pode ter certeza absoluta, se ele sentir que alguns desses jogadores têm condição, e ele não falou não vou usar, ele não falou eu não vou usar, ele falou a hora que eu sentir que eles realmente têm condição, eles serão utilizados. E aí, não preocupa com o Filipão não, meu cara, porque ele bota na Libertadores, ele bota na Copa do Brasil, ele bota no Brasileiro, ele bota no Mineiro, sabe? Ele tem esse respaldo para fazer isso. Então, eu não acho que seja essa a situação. Eu acho que o torcedor pode ficar tranquilo, ele vai trazer boas situações da base também, mas quando ele tiver certeza que esses jogadores podem realmente entrar e fazer alguma coisa e não queimar os meninos, obviamente. Tomar cuidado também com a tal da tal de queimar etapas, né? Rafa, eu também adoraria ver o Atlético tendo, sabe, mais da metade do time formado em casa, como foi, por exemplo, em 77, tinha o Vantuí, que era um campeão brasileiro de 71, era formado, mas junto com Cerezo, Reinaldo, Marcelo,
Paulo Isidoro, eu adoraria ver, cara. É o sonho de todo atleticano. Com o Alves, já tinha o Getúlio indo embora pro São Paulo, mas o momento é outro, né? Tinha que ressuscitar o Barbatana e arrumar o olheiro que arrumou esses caras aí, ó. Aqui, foi lá em Ponte Nova, viu o Reinaldo e tal. Eu também gostaria, quem não gostaria? O Manchester United se orgulha que desde 1937 tem um jogador, pelo menos um da base, feito legitimamente em casa, sentadinho no banco de reservas e jogando com a camisa vermelha da cidade de Manchester. Mas o Atlético, ele revelava, mas parou de revelar. Ele revelava muito zagueiro, goleiro e volante. Ele não tá revelando ninguém, aí fica difícil. Zagueiro tá precisando revelar. É verdade. 6h35, estamos indo pra reta final desse primeiro tempo do Galo. Diga lá, Matheus. Pois é, Rafa, vamos falar de um pacote de ingressos, aliás, 2 pacotes de ingressos que o Atlético está lançando para sua torcida. Um deles engloba todos os jogos como mandante na temporada e o outro todos os jogos como mandante no Campeonato Mineiro. A venda começa no próximo dia 15 para quem adquiriu também esse pacote em 2022, o anual, e vai custar R$4.000 para quem é Galo na Veia Forte e Vingador e Internacional, e R$4.500 para quem é GNV Preto, R$5.000 para quem é GNV Prata e Branco. São cadeiras disponibilizadas no setor Brama Norte, aquele atrás do gol à esquerda das cabines de rádio. Lá do posto de onde fica a principal organizada. Isso, só que embaixo. Primeiro pavimento, lá embaixo. Isso aí. E também o pacote para o Campeonato Mineiro sendo vendido a R$500. Claro, não dá acesso à final da Libertadores caso o Atlético chegue lá, porque não é mando do Atlético, é mando da Conmebol. Só para esclarecer, nesse valor aí, já estão previstos o do cheio, sem ser só o Mineiro. Sim. Jogos do Campeonato Mineiro, 3 da fase de grupos da Libertadores, porque não sabe se o Galo vai passar de fase, não tem como a gente prever, não somos videntes, né? Como é que é? A maga patológica, a mulher sensitiva dos cristais, não somos. E os 19 como mandante, eu lembrei da maga patológica. E os 19 como mandante do Brasileiro, né, Matheus? Correto. E se chegar às fases eliminatórias, também tem acesso garantido às fases de mata-mata. E Copa do Brasil também já entra nesse bolo doido também, quando o Galo entrar, né? Todas as competições, todos os jogos do Atlético como mandante, inclusive se jogar no Mineirão ou no Independência também. Esse plano anual é só para quem é sócio Galo na Veia e tem limite, então o pessoal tem que correr para comprar, senão acaba. Assim, eu já fiz o Season Ticket em 2022. Assim? Por trabalhar aqui na empresa, né? E tem que viajar finais de semana para Salvador, de Mário Oliveira, você sabe o motivo, Dona Elane mora lá. Eu não usufruí do pacote de Season Ticket em 2022 na plenitude, tanto é que eu cheguei a pedir um reembolso do Season Ticket. Porque eu não vou usar, falei, amiguinho, faltam 2 meses aí, ô turma do GNV, devolve pra papai o proporcional. E devolveram, tranquilamente, devolveram. Veio o quê? Black? Era o meu, era o Black. Era, né? Eu não renovei. Rico, hein? Não. Parcelar todo mundo faz, viu, meu querido? Fica tranquilo. Aí, bicho, se você analisar friamente os preços que têm sido praticados de ingressos em alguns jogos do Galo, se passa de fase na Libertadores, a facada é maior. Não tô falando que é barato, tá, ouvinte? 4 pau é muito dinheiro. R$4.000 é uma grana absurda. Pra quem pode pagar e vai com frequência aos jogos do Galo, eu acho que é um valor que compensa, apesar de que, se não passar de fase na Libertadores, aí você vai pagar 4 pau e só vai ter jogos do Mineiro, mas os da primeira fase depende, não tem tantos jogos assim. Né? Então, é aquela, né? Cada um sabe onde o calo aperta, analise suas finanças, se vale a pena e você tem como. Se você acha que vale a pena, vai lá e paga. Diga, Lélio. Agora, eu não entendi. O Mineiro é a parte, quinhentinha, é isso aí? São 2 planos, Lélio. Um pro ano inteiro e um só pro Campeonato Mineiro. Só do Campeonato Mineiro, R$500.
E aí qualquer torcedor não precisa ser sócio, pode adquiri-lo. Pelo Mineiro é R$500. Aqui, mas esse dos 4 barões aí, igual a gente falava antigamente, 4 barão, 4 mil. Esse aí também, então, já tá incluído ali o Campeonato Mineiro, né? Campeonato Mineiro, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Daria uma média aí, eu andei fazendo as contas aí, com 29 jogos garantidos, então, seria uma média de 100 e lá vai cacetada por jogo. É mais ou menos isso. O Atlético prevê aí chegar em 60 e fazer pelo menos 62 jogos na temporada. Fala, Breno. Olha só, se a gente analisar que o Atlético vai chegar em todas as finais, né? Vamos imaginar aí que no Campeonato Mineiro são 6 jogos em casa, na Libertadores 7, Campeonato Brasileiro 19, Copa do Brasil, começando nas oitavas de final, são 4 jogos. Dá 36 jogos. Se dividindo, dá R$111 o valor do ingresso, se chegar em todos, né, as finais. No Campeonato Mineiro são 6 jogos, você pegando os 500 dividindo por 6 dá R$83,30, né? O valor do ingresso. É aquela coisa, o torcedor ele fica imaginando que por ele pagar por antecedência, ele teria um desconto, né? Ficaria mais barato, né? Porque você pagar R$83 no ingresso para Campeonato Mineiro é caro, né? Mas 6 jogos em casa, em 6 jogos em casa no Mineiro, acho que não é isso tudo, não, é? Porque são 4 jogos na primeira fase, então, sim. 4 na primeira fase são em casa. Sim. A semifinal e a final. E a final. Não, tá certo. Aí sim. Tô falando se for o pacote completo. Sim. Né? E mesmo assim, R$83, eu não sei, eu acho que é meio, pra Campeonato Mineiro, eu acho que o torcedor acha meio puxado. Pelo menos nas redes sociais eu vi muita reclamação, até porque você tá comprando com antecedência, né? Eu acho que eles queriam um desconto maior, né? Acho que Campeonato Mineiro ali, a gente já teve essa discussão, o valor do ticket médio, ele tem que ser bem mais baixo, né? Eu acho ali não tenho certeza que o ideal seria por volta ali de R$40 ali, e tá bom demais. Né? Você colocar essa média de R$83, como o Breno fez a conta aí, é puxado mesmo. Eu tô olhando aqui o preço do ingresso no mesmo setor, Brama Norte, para Atlético e Grêmio, que foi o último jogo do Galo na Arena MRV no ano passado, né? Variou de R$70,50 para quem tem o GNV mais poderoso, até R$235 pro torcedor que não é sócio. Aí foi caro, né? Acaba que no fim das contas você é forçado a fazer um sócio. Isso aí é o primeiro ponto. E aí, meu amigo, até pela facilidade pra comprar o ingresso. Porque se você não tiver, como é que você vai comprar? Verdade. Acho muito difícil, não chega na bilheteria, já não vai chegar. Enfim, são as questões aí de Season Ticket do Galo, tem as informações, né? Mais informações no site do Atlético. Matheus, pra gente fechar esse primeiro tempo do Galo, então às 6h42, você volta daqui a pouco com mais o Atlético. Beleza, sim, Breno? Rafa. Ô, Breno Galante, brother, um abraço pra você e amanhã tem mais e vamos acompanhar daqui 48 minutos o Galinho na base contra o SCA Brasil. Estarei de olho lá, né? Joga pelo empate, mas espero que feche com 100% de aproveitamento, né? Que vença e não toma gol. Aí ia ser sensacional fechar essa primeira fase sem tomar gol. Grande abraço pra todo mundo aí. Amanhã estamos de volta. Valeu. Valeu, Breno Galante.